Esaú é o tema central deste capítulo 36 de Gênesis. Então, primeiramente a leitura dos versículos de 1 a 9 e depois nós leremos o restante. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Ana, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oolibama nasceu Jeus, Jalão e Coré. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus no monte Seir. E aí por diante são os nomes dessa descendência. Versículo 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Depois versículo 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. E aí a lista dos reis. 43. O príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, e obrigado, ó Deus, por esse registro que o Senhor faz, que o Senhor fez com que fosse, ó Deus, transmitido até nós, não só um registro histórico, mas um registro que traz para nós também algumas lições que pretendemos estudar nesta noite. Ajuda-nos a compreendê-las e ajude-nos a aplicá-las à nossa vida hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a tendência nossa quando a gente faz uma leitura, apenas uma leitura, não um estudo, a tendência nossa quando a gente faz uma leitura do livro de Gênesis é pular capítulos como esse daqui, como o capítulo 36. Nós não pulamos, nós apenas abreviamos a leitura, até pela questão do nosso tempo aqui. Eu espero que vocês, na leitura que vocês estão fazendo da Bíblia durante todo o ano, não tenham pulado estes versículos. E para aqueles que quiserem relembrar, quando chegarem em casa, é uma leitura rápida. Vocês não vão gastar mais do que 5 minutos para ler este capítulo todo. Este capítulo, ele traz esta família, que é a família de Esaú. Mas o capítulo, ele é importante porque ele faz parte de uma composição, de uma organização, que a gente, na maioria das vezes, não dá muita importância no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é também chamado o livro dos Toledotes. Toledotes é a palavra hebraica para gerações. E o livro apresenta pelo menos 11 Toledotes, 11 gerações e os seus descendentes. Quando nós olhamos para essa maneira de organizar o livro, nós vamos lembrar que quando Deus fez o céu e a terra, Ele criou também um casal, colocou este casal no Éden, e então nós temos a geração de Adão. E depois da geração de Adão, que nós lembramos bem, inicialmente foi Abel e Caim, depois nós temos
com o assassinato de Abel, nós temos a geração de Sete, de onde vem Enoque, de onde vem Noé, e nós temos a geração de Sete não, a geração de Sem, de onde vem esses nomes todos aí na sequência. E nós temos a geração de Noé, de Sem, de Abraão, de Ismael, de Isaque, nós temos a geração de Jacó, temos a geração de Esaú e temos a geração de José. Estas gerações são o enfoque principal que Noé faz, começando lá por Adão, Sete, Noé, Sem e passa por todas essas que são as principais, que nós já estudamos quase todas. E na passagem do capítulo 35 para o 37, no meio, exatamente no meio, nós temos uma geração que nós comumente não entendemos, e isso por causa do contexto e daquilo que nós já aprendemos, como a geração dos filhos de Deus, porque essa geração de Esaú, que é a geração de Edom. Apesar de não ser desta linhagem dos filhos de Deus, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela hoje, apesar de não ser, mas Moisés entende ser importante narrar para os hebreus esta geração dos filhos de Esaú, que é a geração dos edomitas, por vários motivos. Talvez o principal deles é porque os hebreus, para entrarem na terra prometida, eles teriam que necessariamente passar pela terra de Edom. E eles teriam que provavelmente desviar, como tiveram realmente, porque Edom não permitiu que eles passassem e cortassem caminho por dentro de suas terras. E o povo hebreu teve que dar uma volta muito grande para fugir de dentro das propriedades desses descendentes de Esaú. E Moisés, entre outras coisas, ao escrever o livro de Gênesis e o capítulo 36, ele estava preparando o povo para esse encontro que eles teriam com esses descendentes de Esaú. Muito bem. Por que é importante observar essa questão destas linhagens? É importante, entre outros aspectos, por quê? Porque o livro de Gênesis fala de 10 gerações de filhos de Deus, e fala de uma geração, de uma descendência que é oposição à descendência dos filhos de Deus. Portanto, nós temos um livro que narra duas linhagens, duas grandes linhagens que estão espalhadas por toda a Bíblia. Duas linhagens que nasceram lá no Éden, no capítulo 3 mais precisamente, quando o Senhor estava disciplinando o homem por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao disciplinar o homem e a mulher, o Senhor falou o seguinte, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando o Senhor cita isso, o Senhor na realidade está falando sobre duas linhagens. Os descendentes da mulher e o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Nós sabemos, olhando o background de toda a Bíblia, nós sabemos hoje que é Jesus Cristo, mas os descendentes da mulher são os homens. Entre estes homens, tem aqueles que se entregam ao pensamento da serpente, e eles se tornam, embora filhos da mulher, eles se tornam descendentes da serpente, não de forma consanguínea, mas eles se tornam descendentes da serpente por causa da sua rebelião contra Deus. E assim, rebelados contra Deus, eles engrossam as fileiras da serpente, que também é rebelada contra Deus. A serpente, quem é? A Bíblia revela ao longo de todos os escritos, mas especialmente lá em Apocalipse, quem é a serpente ou o dragão. Apocalipse 12 fala claramente que Satanás é a serpente, é o dragão. Então, toda a nossa história, toda a história de Gênesis e do restante da Bíblia narra a relação e a oposição entre essas duas linhagens. A linhagem dos descendentes da mulher e a linhagem dos descendentes da serpente. Os descendentes da mulher, entendam-se, aqueles que são filhos da mulher, mas que são tementes a Deus, e os descendentes da serpente são os que também são filhos da mulher, mas se entregaram à mesma rebelião que Satanás tem sustentado desde o céu e tem aqui na terra também
fomentado homens que desobedecem a Deus para que sigam nesse caminho de rebelião e de oposição ao Senhor. Esta oposição a Deus, ela se manifesta na história através da oposição entre uma linhagem e outra. A linhagem desses descendentes da serpente sempre fazem oposição aos descendentes da mulher, os filhos de Deus. E assim como aconteceu nos dias de Jesus Cristo, quando os descendentes da serpente crucificaram o Filho de Deus, o descendente da mulher, assim também, até hoje, os descendentes da serpente se voltam contra os filhos de Deus, os descendentes da mulher. Então, mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro isso. Mas, quando nós lemos Gênesis 3,15, que é de onde eu extraí esta questão das duas descendências, quando nós lemos Gênesis 3,15, ele resume as relações que vão acontecer no restante de toda a Bíblia. Sempre vai ser uma relação de luta e resistência entre essas duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. O livro de Gênesis mostra esses descendentes e os distribui. Claramente a gente vê essa distribuição. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui, semente da serpente, semente da mulher. Por exemplo, semente da mulher, Abel. Semente da serpente, Caim. Semente da mulher, Sete. Semente da serpente, Lameque. Semente da mulher, Enoque, que andou com Deus. Noé, que andou com Deus. De Noé nascem dois descendentes, Cã, ou três, né? Cã, Sem e Jafé. Jafé não segue esta linhagem dos filhos de Deus como alguém que obedeceu a Deus, mas é alguém que se distancia. E não sei se vocês lembram, Jafé é o nosso pai em termos de ocidentais. É Jafé que sobe para o ocidente e gera todo esse mundo ocidental. Nós somos descendentes da linhagem de Jafé. Tá? Sem se coloca naquela região dos semitas, por isso que nós temos essa ideia de semitas, né? E Cã são os cananitas. Cã é aquele que abusou de seu pai, e descendentes dele, Canaã. Então vejam só, descendentes da mulher, filhos de Deus, Sem. Descendente da serpente, ou semente da serpente, Cã, perdão. Descendente da mulher, Abraão, que vem dos semitas, né? Descendente da serpente, Canaã, que habitava aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Descendente da mulher, linhagem dos filhos de Deus, Isaque. Descendente da serpente, Ismael. Descendente da linhagem dos filhos de Deus, da mulher, Jacó. Descendente da serpente, ou semente da serpente, Esaú. E assim por diante. Até que chega um momento que a gente pergunta, a qual semente eu pertenço? E essa pergunta é inevitável. Você tem que responder. Como você está aqui na casa do Senhor, com a Bíblia aberta, buscando a Deus e buscando compreender isso, eu acredito que nós somos descendentes da mulher, filhos de Deus, e não da serpente. Se fôssemos da serpente, estaríamos em algum lugar tramando alguma coisa contra os filhos de Deus. Ok? Mas é bom que a gente faça esse tipo de pergunta constantemente, até mesmo antes de tomar uma decisão e antes de tomar uma atitude, antes de falar, para que aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu olho, as atitudes que eu tomo, sejam atitudes compatíveis com os filhos de Deus, e não com os filhos da serpente, ok? Mas o livro de Gênesis é esse livro que traz essa história para nós. Por que então, vamos voltar agora, especialmente à história de Esaú e Jacó, por que os descendentes de Esaú, e por que o próprio Esaú, nós vamos contar ele dentro dessa descendência da serpente? Bom, vamos começar lembrando um pouquinho da história de Esaú. Esaú é o filho primogênito, mas é o filho que vende a sua primogenitura por um prato de comida. Isso é próprio de quem não tem Deus no coração
E isso é próprio de quem não tem nutrido dentro de si a verdadeira espiritualidade. Trocar coisas, vejam só, olha que troca tola, a troca de Esaú, que faz dele filho da serpente. Trocar bênçãos espirituais, dadas por Deus, como era dele o direito à primogenitura, por coisas materiais e físicas, é próprio de descendentes ou de semente da serpente. Como Satanás fez. Satanás, antes de ser rebelado, ele era Lúcifer, um anjo de luz, com privilégios insondáveis para nós homens, de viver na presença de Deus e de adorar a Deus na presença dele. Mas ele trocou esses privilégios espirituais por uma coisa bem, no caso dele não é humano, né? Por uma coisa bem nefasta. Ele trocou isso por poder. Ele queria poder, na realidade não conseguiu. Ele se rebelou contra o Criador. Trocar privilégios espirituais por coisas materiais, físicas, ou por coisas que são completamente opostas àquilo que Deus nos chama a ser, é próprio dos descendentes da serpente. Esaú fez isso. Trocou o privilégio de receber a bênção de Deus por ser primogênito por um prato de comida. Ok? Mas se já não bastasse isso, vamos dar um salto lá na frente da vida dele. Lá à frente, ele comete outro erro, várias vezes o mesmo erro terrível. Abraão teve o cuidado de, quando o seu filho Isaac tinha que se casar, ele tomou o cuidado de escolher para o seu filho uma mulher que fosse descendente de Sem, que fosse de sua casa. E então ele mandou que alguém fosse buscar, um de seus servos, fosse buscar uma esposa para Isaac, lá na terra de Arã, que é a terra do seu povo, a terra dos seus descendentes. Gente que temia a Deus. E então, por que ele fez isso? Ele fez isso porque as mulheres daquela terra, da terra de Canaã, eram idólatras. Adoravam outros deuses. E a gente sabe que adoravam deuses falsos, porque só existe um único Deus verdadeiro. Por que Abraão teve esse cuidado com Isaac? Abraão teve esse cuidado com Isaac, talvez por causa de um ditado popular muito famoso, que você já deve ter ouvido por aí em algum lugar, que é o seguinte: a mão que balança o berço rege o mundo. Já ouviram isso? A mão que balança o berço rege o mundo. Esse ditado, ele explica o seguinte, que a influência de uma mãe sobre um filho é algo absolutamente poderoso e impossível de você fugir. É muito difícil, é raro, se não for impossível, um filho fugir da influência de uma mãe. Então é por isso que tem esse ditado: a mão que balança o berço rege o mundo. E então Abraão, naquela época, eu acho que esse ditado ainda não existia, mas ele sabia muito bem que se ele queria uma geração de homens que temessem a Deus, se ele queria ver cumprido na sua casa a promessa que Deus tinha feito a ele, que através do seu filho seriam benditas, ou da sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, ele não podia entregar o seu filho a uma esposa que fosse idólatra, a uma esposa que não cresce e não temesse o mesmo Deus que ele temia. Então Abraão mandou buscar uma esposa temente a Deus, junto à sua família, junto a um lugar onde ele tinha consciência de que as pessoas não eram idólatras. Isaac, por sua vez, tentou fazer o mesmo com seus filhos. Com Jacó, ele fez com que Jacó fosse à casa de Labão, seu cunhado, tio de Jacó, para escolher uma esposa de lá, para que não fosse uma esposa de entre os cananeus, uma mulher idólatra, mas fosse sim uma mulher temente a Deus. E Jacó fez isso. Agora, como é que nós podemos dizer, da onde a gente aprende que Esaú não é um homem temente a Deus, não é um descendente desta linhagem dos filhos de Deus, da linhagem dos filhos da mulher, mas ele é alguém que, da descendência da mulher, migrou para a semente da serpente? Porque ao invés de buscar para si uma esposa que fosse temente a Deus, ele escolheu para si mulheres, não observando o exemplo de seu avô, não observando o exemplo de seu pai, nem de seu irmão,
ele foi buscar esposas para si de entre as cananitas. Nós lemos isso aí nesses versículos 3, 4 e 5. Ele escolheu essas 3 esposas de entre as cananitas, mulheres idólatras. O apóstolo Paulo fala sobre esta escolha que todo homem e que toda mulher tem que fazer de cônjuges. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Isso não tem a ver só com casamento, como muita gente pensa. Isso tem a ver com tudo na vida da gente. Com tudo. Mas o casamento, de uma forma muito especial, é uma relação que precisa ser observada e precisa ser, de forma muito disciplinar, obedecida de acordo com as Escrituras. É certo que alguém vai dizer o seguinte: não, pastor, mas olha, eu conheço fulano ou conheço Beltrano que se casou com um homem que não era crente, mas Deus mudou e hoje é uma bênção a vida da família. Ou conheço um irmão que casou com uma mulher que não era cristã, mas depois ela foi convertida e hoje é uma bênção à família. Você não pode pegar estas exceções e fazer dessas exceções uma regra. Aliás, não podemos fazer isso nunca. Regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Pela misericórdia e pela graça do Senhor, Deus pode fazer esse tipo de transformação, como já fez muitas vezes e como pode fazer, mas Deus não é obrigado a fazer isso. Ah, pastor, está escrito lá que Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então não tem problema eu casar com um incrédulo, que eu creio no Senhor Jesus, Jesus vai salvar o incrédulo. Aliás, é o tipo de namoro ou casamento evangelístico, né? Não entra por esse caminho, porque isso é quase que tentar Deus, se não é tentar Deus. Tentar Deus. Isso é colocar o seu coração e a sua vontade acima da vontade de Deus. Volta e meia, um jovem, um adolescente pergunta assim para mim: pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Como se a vontade de Deus fosse uma coisa secreta, enigmática, escondida, que Deus quer que você faça, mas Ele não te diz. Essa ideia de enigma, de coisa secreta, não é bíblica. A vontade de Deus, ela está claramente revelada nas Escrituras. O que Deus quer para a sua vida, Ele já disse, está aqui. Então, quando a gente fica querendo saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida, de duas uma: ou a gente nunca leu a Bíblia, ou a gente não quer ler a Bíblia. E aí a gente fica querendo que alguém adivinhe, ou que alguém chegue e fale: a vontade de Deus para a sua vida é essa. Mas a Bíblia tem tanto princípio. A Bíblia não está lá, obviamente não está escrito: Sandy, casa com o Firmino. Não está lá escrito isso na Bíblia. Ela não vai achar. Ela vai cansar de procurar e não vai achar. Mas a Bíblia está falando que ela deve encontrar um homem trabalhador, está lá. Se você ler Provérbios, capítulo 14, você vai encontrar lá que o jovem, antes de estabelecer um casamento, que ele plante uma lavoura, se estabeleça e então case. Então significa que a Bíblia tem um princípio que você não deve casar com um homem preguiçoso e com um homem que não tem condição de, pelo menos, cuidar de você. Então tem um princípio. A Bíblia ensina que você deve buscar alguém que tenha temor a Deus, que crê em Deus. Tem mais um princípio. Então precisa ser trabalhador, precisa ser crente, né? A Bíblia dá exemplos. O próprio Senhor Jesus, quando estava crucificado, pediu que João cuidasse de sua mãe. Então eu tenho um princípio que eu aprendo com o Senhor Jesus, que na hora de escolher um marido, eu devo escolher um marido que seja parecido com Jesus, alguém que cuida bem da sua família. E aliás, isso é um mandamento, está lá: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias da sua vida. Se você achar um homem que não honra o pai e a mãe dele, ele não vai te honrar também. Se ele não cuida do pai e da mãe dele, você acha que ele vai cuidar de você? Não vai cuidar. Por outro lado, o homem precisa deixar pai e mãe, e deixar não é o sentido de deixar desassistido, mas é o sentido de cortar os laços e estabelecer sua família. Então também não dá para casar com um menininho, aquele eterno Peter Pan que não consegue se desligar do pai. Também não dá. Então a Bíblia está cheia. Se você pegar todos esses exemplos, você vai traçar um perfil.
E a Bíblia, inclusive, alerta para você não ir atrás de beleza, porque a beleza é fugaz. Ela é passageira, então não se iluda com beleza. Tem muitos homens que são bons homens, bons partidos para casamento, e de repente não tem aquela beleza, não parece um artista de Hollywood, mas é um bom marido. Aí, Sérgio, entendeu o recado? Então, vamos lá. Então, a Bíblia dá. E do mesmo jeito que eu acabei de citar para a Sandy, tem os exemplos para o trabalho, para os negócios, para o relacionamento conjugal, está tudo lá. Então, Deus não tinha que dar uma Bíblia para cada um de nós, personalizada no meu nome, dizendo, Wesley, casa com a Cibele. A Bíblia, Deus não precisa fazer isso. Deus nos deu um livro com princípios norteadores que vão servir para a vida toda. A maioria das bobagens que as pessoas escrevem por aí no Facebook, no WhatsApp e nesses lugares todos, são pura e simples ignorância quanto à palavra de Deus. Aliás, eu de alguns dias para cá, eu estou repetindo o mesmo conselho. Passe menos tempo escrevendo nessas redes sociais e mais tempo lendo a Bíblia. Muita gente, inclusive gente crente, inclusive no grupo da nossa igreja, falando bobagem. Bobagem que dá vontade de entrar lá toda hora e ficar repreendendo. Só que se o pastor faz isso, o pastor é ruim, né? Eu já nem falo, nesses grupos, vocês podem ver que eu não falo nada, no máximo parabéns. Porque a pessoa lê o que o pastor Wesley escreve lá, ele já lê imaginando o pastor Wesley pregando com a cara feia e gritando. Então eu não posso falar nada nessas redes aí, nesses grupos, porque se eu falo bom dia, o pessoal já imagina, bom dia. Então eu não escrevo mais. Mas infelizmente, nós temos muita gente crente falando abobrinha, por quê? Porque não lê a Bíblia, vai saber a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, clara, registrada, não sabe quem não quer ler. Então pare de ficar perguntando para os outros, Sila Muriano, queria tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Olha, se Deus respondesse cada vez que a gente pergunta isso, ele ia dizer a mesma coisa, vai ler a Bíblia. Passei mais de 2000 anos inspirando 180 homens para escrever para você saber, e você fica perguntando. Está lá, está escrito, vai ler a Bíblia. Tá? E a palavra do Senhor, especialmente textos como esse daqui, eles são deixados com princípios para a nossa vida. E esse texto aqui é deixado para nós como um alerta de como relacionamentos equivocados podem te levar para uma condição terrível. Este moço aqui nasceu no centro da família da aliança, filho de Jacó, filho de Isaac. É o mesmo tronco, filho de Abraão, através de Isaac, descendente do homem a quem Deus fez a promessa. E aí nós já tiramos outro princípio. Não importa quão fiel, grande, nobre e exemplar tenha sido a relação do seu pai com Deus. Se você não tomar os mesmos cuidados que ele tomou, nem a melhor relação do mundo do seu pai com Deus vai salvar a sua. Quer relação mais profunda do que a relação que Abraão teve com Deus? Quer relação mais extraordinária do que a relação que Isaac teve com o Senhor? Mas o que aconteceu com Esaú? Se perdeu por causa de escolhas erradas, por causa de negligência, por causa de desobediência. E por fim, vem figurar entre a semente da serpente. Por quê? Porque não observou aquilo que era óbvio, que ele deveria observar. A partir do versículo 6, nós somos informados que Esaú pegou as suas esposas com os filhos que elas já tinham dado, e ele deixou a terra de Canaã, e foi para o Monte Seir. Vejam só. Primeiro, ele não podia se relacionar com as mulheres daquela terra, por uma questão óbvia. Primeiro, que era um povo idólatra. Segundo, que pela história do povo hebreu, aqueles descendentes de Canaã tinham sido amaldiçoados lá atrás por Noé. Lembra que Noé falou?
Então, os filhos de Deus não deveriam ter relação com os filhos de Cã. Portanto, os descendentes de Canaã e quem vivia ali. Deus já tinha feito uma promessa para Abraão que ele ia desterrar, tirar aquele povo dali, e aquela terra foi prometida ao povo de Deus, aos hebreus, os descendentes de Abraão. Deus já tinha feito essa promessa. Aí, Esaú vai lá e faz exatamente o contrário. Ele vai se relacionar com gente que eles não deveriam se relacionar, então são os descendentes de Canaã. E vai, num determinado momento, se ele já tinha cometido o primeiro erro, que não cometesse o segundo. Os filhos de Deus e os descendentes de Abraão, eles sempre fizeram um movimento de fuga por algum motivo para fora de Canaã, mas depois eles voltavam para lá, porque aquele era o lugar que Deus escolheu para eles. Eles tinham que voltar para lá e ficar lá. Vejam o que aconteceu na vida de Jacó. Jacó saiu, mas depois Jacó fez o quê? Voltou. Na semana passada nós vimos que Jacó não ficou no exato lugar onde ele tinha que ficar, por isso colheu duras penas. E então Deus vai, tira ele do declínio espiritual dele, levanta-o e faz com que ele suba ao lugar onde Deus queria que ele ficasse, no centro daquela terra que Deus tinha prometido dar a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. E Esaú faz o quê? Com uma desculpa. Desculpas. Olha, nós ficamos ricos demais, temos gado demais, temos muita coisa e a gente não consegue mais ficar junto. E então a terra não é suficiente para nos manter e para manter o nosso gado. Então eu vou mudar para outro lugar. Eu vou embora daqui. Que Esaú se afastaria, era de se esperar mesmo, porque quando Isaac abençoou Jacó, ficou muito claro que Esaú se tornaria servo de Jacó. Então, quem usufruiria do posto de descendente maior seria Jacó. Mas Esaú não tinha nada de errado em ele ficar vivendo ali paralelamente a Jacó, mas na terra que foi prometida a seus pais. Mas o que ele faz? Ele sai dali, sai mesmo, ele vai para um lugar, ele vai para uma região distante. Vejam, lembra do desenho da Palestina? Não tem um mar morto, que é aquela parte maior, aquela parte de água maior? Então, vejam o que ele faz. Ele muda para o lado oposto. Jacó está do lado de cá, ele vai, circunda o Mar Morto e ele vai para os limites da terra da Palestina, para o lado de lá, na extremidade bem embaixo ali. Lembra que tem lá embaixo, depois esse vira o Rio Jordão lá embaixo, e abaixo do Jordão, na entrada da Palestina vindo do Egito, do lado mais extremo, não do lado do Mediterrâneo, do outro lado, é o lado onde Esaú vai ficar, que é onde está esse Monte Seir, esse lugar onde Esaú decide ir morar. Esta terra vai receber o nome de terra de Edom. Quando Esaú toma essa decisão de sair, ele está novamente se comportando como um descendente ou uma semente da serpente, indo na direção contrária à direção que Deus tinha apontado para eles. Deus tinha apontado para eles aquela terra. Esaú vai noutra direção. Depois nós temos aí uma lista, que é uma lista muito grande, que vai do versículo 10 até o versículo 29, com a família de Esaú, todos os filhos e descendentes e por aí vai. A lista de descendentes de Esaú é muito pequena comparada a outras listas que nós temos aí na Bíblia. Isso não quer dizer que este povo nunca tenha feito nada, muito pelo contrário. O verso 24, por exemplo, menciona que uma mulher chamada Ana achou fontes de águas termais no deserto quando os burros de seu pai, o Zibeão, estavam pastando. Isso é um evento, ou pelo menos alguma coisa importante. Mas, se você for classificar com outros eventos dentro da Bíblia, achar uma fonte de água termal comparado a ouvir Deus, a receber um anjo, a ter visões,
a receber a bênção do Senhor, não significa absolutamente nada. E aqui tem outro princípio. Por mais extraordinária à vista humana que possam parecer os feitos dos descendentes da serpente, eles não servem para ser comparados à relação e os privilégios espirituais dos filhos de Deus. Então tem muita gente se iludindo com reinos e com a glória deste mundo, como se fosse algo grande. Mas, por maior que seja alguma coisa deste mundo, o que realmente importa é o que vai acontecer na eternidade, porque essa vida aqui é curtíssima. Curtíssima. E se o único legado que eu for deixar for ter descoberto uma fonte de água termal, ou alguma outra coisa que faça com que escolham na cidade uma rua e coloquem meu nome lá, se essa for... Hoje eu estava correndo e voltando lá da pista, tem aquele viaduto ali perto do Zumira, e tem um nome lá, o único sobrenome que eu lembro é Bueno, que é o último sobrenome. É Adão alguma coisa Bueno. E aí eu fiquei curioso de saber quem é essa pessoa que deu nome para aquela ponte. 99,9% dos habitantes da cidade não fazem a menor ideia quem foi aquela pessoa. E isso é o máximo que uma pessoa pode conseguir nessa vida com todo o empenho que ela tem em algumas coisas. Dar nome a uma rua. E olha, que precisa de ser muito bem reconhecido para dar nome a uma rua ou dar nome a uma escola. Mas não passa disso. A questão é, se eu sou um descendente dos filhos de Deus, eu vou herdar a vida eterna, uma cidade celestial que nunca será extinta. E quem é descendente da serpente pode até dar nome a uma rua ou até uma cidade, mas primeiro é uma rua que tem seus dias contados, porque essa terra aqui vai ser completamente refeita. Isso é o máximo que um filho da serpente consegue, porque depois disso só tem tormento eterno. Então essa pergunta sobre a qual descendência eu pertenço, ela não pode sair da minha cabeça. E é isso que Moisés está fazendo com aqueles hebreus que estavam caminhando ali pelo deserto. Ele está mostrando, não importa que você seja um descendente de José, um descendente de Jacó, pertença a uma das 12 tribos, se o seu comportamento não for um comportamento compatível com os filhos de Deus, ele só pode ser compatível com os filhos da serpente. E por mais que você tenha nascido dentro de uma casa que tenha sobre si a bênção de Deus, se o seu comportamento for oposto a isso, você, com o sangue de filho de Deus, vai compor a descendência dos filhos da serpente. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, com os judeus. Eles receberam o Filho de Deus em sua cidade, caminharam nos lugares por onde Jesus passou. Tinha o sangue de Abraão, o sangue de Jacó, mas não eram descendentes da fé de Abraão. E lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que o que realmente importava não era ter a circuncisão na pele, mas a circuncisão do coração. Eles não bastava ter a circuncisão da pele, eles precisavam ser descendentes da fé de Abraão e não apenas do sangue. Porque os que descendem realmente de Abraão são aqueles que têm a fé dele e não aqueles que têm o sangue dele. Por isso que nós somos parte desse povo, porque herdamos a fé de Abraão por meio do Espírito Santo de Deus em nosso coração. E então nós somos filhos de Deus. E então nós podemos dizer que fazemos parte desta linhagem dos filhos de Deus. E infelizmente tem muitos que têm o sangue da família real, do povo de Deus, o sangue de Abraão, o sangue de Jacó, mas não são. São da linhagem da serpente. Como Caim foi, como depois outros nesta linhagem, como Lameque, depois como Cã, depois como Esaú. Eles simplesmente viraram as costas para o Senhor e se tornaram este povo rebelado, este povo distante do nosso Deus.
Os versículos lá na frente ainda, os versículos 40 em diante, eu quero voltar aqui um pouquinho. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares e os seus nomes: príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibamá, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. E aí vocês já imaginam de onde veio o nome deste país. Tá? Este capítulo fecha essa lista com esses príncipes. Estes homens eram líderes das tribos que compuseram os edomitas. Do mesmo jeito que tinham tribos que compuseram o povo de Israel, os edomitas também, igualzinho, eles tinham as tribos, que são os descendentes de Esaú, que formaram este povo, chamado povo edomita. Então, quando este capítulo é fechado, nós vemos o legado de Esaú, que vai ser comparado com o legado de Jacó. Capítulo 37, nós vamos ver a ênfase na história de José, mas nós vamos ouvir lá sobre as 12 tribos, e a partir daí nós vamos ler por toda a Bíblia sobre essas 12 tribos. A Bíblia vai se ocupar em mostrar a ação de Deus neste mundo através das 12 tribos de Israel. Estas 12 tribos de Esaú, estes príncipes de Esaú, vão ser simplesmente esquecidos, e eles vão ser relembrados em duas ocasiões. Na ocasião da entrada do povo novamente na terra prometida, que eles vão se negar a deixar o povo entrar, e depois eles serão relembrados lá em Malaquias, quando Deus vai simplesmente disciplinar, mandando uma grande mortandade sobre este povo, por causa da rebelião deles contra Deus e contra o povo de Deus. Então, este é o nascimento, este capítulo 36 narra o surgimento deste povo chamado de Edom ou de Edomitas. Além disso, é importante que a gente conte uma história, e é essa história que eu acabei de citar para vocês, sobre o que Deus faz com este povo lá no profeta Malaquias. Então abram lá em Malaquias capítulo 1, os versículos 2 a 4. Eu gostaria que vocês abrissem. Malaquias 1, de 2 a 4. Malaquias 1, de 2 a 4. Diz: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está chamando a atenção do povo de Israel, por quê? Porque o povo de Israel dizia: Deus odeia a gente. Só que existia uma diferença muito grande nas disciplinas que Deus mandava contra Israel e na disciplina de Deus contra Edom. A disciplina de Deus contra Israel era uma disciplina temporária e era uma disciplina com o objetivo de restauração. É aquela disciplina que um pai aplica a um filho, que é a disciplina para fazer com que melhore. E então o filho melhora e o pai o levanta. A disciplina, e é isso que Malaquias está mostrando, a disciplina de Deus contra Edom não é assim. Muito pelo contrário, a disciplina de Deus contra Edom é a seguinte: Deus puniu e destruiu. Aí eles falam: nós vamos edificar de novo. E Deus diz: vocês podem edificar quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês levantarem eu vou destruir. Por quê? Porque Edom, e daí tem essa frase aí, que isso no hebraico é uma palavra só, e na nossa língua forma uma frase. Edom, o povo contra o Senhor, está sempre irado. Ou seja, a ira de Deus não passa.
E então, esta é a diferença entre ser disciplinado por Deus em algum momento, quando você faz parte da linhagem dos filhos de Deus, ou ser punido por Deus quando você faz parte desta linhagem da serpente. Esta linhagem não vai conseguir aplacar nunca a ira de Deus. Já os filhos de Deus, ou os filhos da mulher, eles são disciplinados para melhoria, para aproveitamento. É o contrário. O Senhor trouxe uma desolação e uma destruição sobre a terra de Edom. Isso foi devido em parte ao fato de Edom se posicionar contra o povo de Deus, quando os babilônicos vieram destruir Jerusalém. Quando Nabucodonosor foi destruir o templo de Deus, o povo de Edom, diz as Escrituras, lá em Obadias 1,13, diz que o povo de Edom se alegrou com a calamidade de Judá. Ou seja, é o irmão se alegrando com a desgraça do seu irmão. Os edomitas, os descendentes de Esaú, eles bateram palma quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Ou seja, alegria contra a alegria quando os seus irmãos estavam sofrendo. Obadias 1,13 fala de como os edomitas se regozijaram sobre Judá nos dias da sua calamidade. Ainda, até mesmo depois disso, Edom foi dada uma segunda chance. Muitos anos depois das palavras de Malaquias, um rei veio com o poder da terra de Edom. Vamos ver se alguém aqui suspeita quem foi o grande rei que veio de entre os edomitas e causou coisas terríveis quando ele poderia ter feito o que era certo. Hã? Não. A gente lê o nome desse rei, mas nunca lê com atenção de onde ele era. Vocês lembram? Querem citar algum nome de um rei que fez uma coisa terrível, mesmo diante da oportunidade de fazer algo bom? Herodes. Adivinha? Descendente de quem Herodes era? Herodes é um edomita. Linhagem da serpente. Os magos vieram do Oriente e disseram o quê? O Filho de Deus, o Messias prometido, nasceu. Vamos lembrar das profecias lá de trás. O descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Prometido vir através da linhagem dos filhos de Abraão. Os edomitas também têm esse sangue na veia, porque eles também são filhos de Isaac. Ele não podia ter se alegrado com a notícia de que o Redentor, que podia redimir não só os descendentes de Jacó, mas podiam redimir também os descendentes de Esaú, esse Redentor acabara de nascer. E os magos do Oriente disseram: estamos indo adorá-lo. E Herodes disse o quê? Vá lá e conte para mim onde é que ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Os magos foram orientados e eles não voltaram a dar essa notícia para Herodes, porque Herodes não queria adorar a Jesus, ele queria matá-lo. Por que ele queria matá-lo? Descendentes da serpente sempre fizeram guerra contra os filhos de Deus. Agora Herodes teve a chance, ele podia ter adorado a Deus, mas ao invés de adorar a Deus, ele decretou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos de idade. De 2 anos para baixo. Essa é a marca de Edom. Por que Deus está sempre irado contra esse povo? Porque esse povo teve muitas oportunidades. Aliás, esse povo nasceu no centro da família da aliança, no centro da promessa. Mas eles obstinadamente desejaram seguir a semente da serpente. E os desdobramentos disso foram até Cristo, e depois de Cristo, eles continuaram a fazer o que é mal. Eles sempre fizeram isso. Esse é o legado da família da serpente, dos descendentes da serpente. Esse legado chegou até aqui. E ainda hoje, você vai ter essa guerra sendo travada, tanto no âmbito do discurso, quanto no âmbito também físico. Não estamos passando por isso aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Quando alguém se declara que é cristão, temente a Deus, ele é assassinado. Nós temos lugares como a Coreia do Norte, que é hoje o lugar mais fechado do mundo para o Evangelho.
onde o simples fato de se declarar cristão significa que você vai ser condenado à pena de morte. Temos a Síria e vários desses países lá no Oriente Médio que fazem oposição direta ao cristianismo. No nosso país é uma oposição mais cultural e filosófica e intelectual. Então, quando você se declara um cristão, você se torna automaticamente alvo de muita coisa. De muita coisa. Além das tentações que sofremos constantemente. A questão para nós encerrarmos é: e quanto a você? A qual semente você pertence? Semente de Edom, semente da serpente, ou a semente do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, dos filhos de Deus? É essa a pergunta. Por que esse capítulo 36 está aí, em Gênesis? Porque Moisés precisa mostrar que essa semente não foi extinta, ela continua existindo. Moisés está alertando o povo e preparando o povo que eles iam entrar numa terra de descendentes da serpente. E eles iam não simplesmente viver um cristianismo romantizado, onde as coisas são belas, onde tudo é maravilhoso, onde você não tem nenhuma oposição. Nunca, o mundo nunca foi assim. E aliás, a família de Jacó, ela era bem menor do que a família de Esaú. Em termos de descendentes, os edomitas se tornaram uma nação muito grande quando o povo de Jacó ainda era um povo muito pequeno. Mas os privilégios espirituais, eles não são avaliados em números. Eles não são avaliados por números. Porque são as bênçãos que nós recebemos por meio de Cristo Jesus nas regiões celestes. Então nós não vamos ser o povo financeiramente mais rico da terra, não vamos ser o povo numerosamente maior da terra, não vamos ser o povo mais poderoso nesse poder político e humano aqui nessa terra. Mas quando você lê as bem-aventuranças, você vai descobrir que apesar de sermos pobres, nós vamos herdar toda esta terra. Apesar de chorarmos, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Apesar de vivermos uma vida de perseguições aqui, nós temos um futuro glorioso, preparado pelo Senhor para nós. Apesar de andarmos, talvez maltrapilhos, mal vestidos ou perseguidos, nós temos uma herança eterna nos céus. E então nós não podemos, de maneira alguma, negociar valores espirituais por valores terrenos. Eu quero encerrar com essa frase, porque esta tem sido a grande tentação desde o Éden. Trocar valores e presentes e dons espirituais por coisas terrenas, materiais e físicas. Muita gente aí atrás de poder, até dentro da própria igreja. Gente que quer ter poder, força, mostrar que pode. Nesse mundo isso não passa de uma grandíssima ilusão. Ilusão. Porque no reino de Deus o mais forte é o mais fraco. O mais forte é o mais fraco. Quem quer ser o primeiro se torne o último. Quem quer ser grande, mostre ao mundo a grandeza de Cristo. Porque é a maior coisa que... É o maior passo de grandeza que um homem pode dar. Mostrar a grandiosidade de Cristo e o quanto nós somos pequenos diante dele. Esse é o lugar mais alto que a gente consegue chegar, de forma verdadeira. Colocar Cristo sobre todas as coisas e nós debaixo de todas as coisas. Porque Cristo é tudo em todos. Que Deus nos ajude, para a gente tomar cuidado. Então hoje foi o dia de olhar para esta linhagem terrível, que é a linhagem da serpente. Essa linhagem vem atacando o povo de Deus, atacou nos dias de Noé, que sobrou somente a família de Noé. Depois atacou dentro da casa de Noé. Depois atacou dentro da casa de Jacó, dentro da casa de Isaac. Depois vai atacar dentro da casa de Jacó. Vão tentar destruir a José. Vão tentar matar José. Dentro da própria casa de Jacó. E assim é ao longo da história. Herodes tentou fazer isso. Isso continua acontecendo até hoje. No primeiro século tentaram fazer isso, caçando e matando e torturando
cristãos. Lá no final dessa era nossa, dessa geração nossa, vão tentar fazer isso de novo com o povo de Deus, tentando exterminar o povo de Deus. Mas um dia o Senhor Jesus virá e vai pôr um fim a esta guerra, colocando todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés, conforme nós já estudamos lá em Apocalipse. Que Deus nos dê perseverança, intrepidez, humildade e dependência do Senhor, para resistirmos firmes dentro desta linhagem, que é a linhagem dos filhos de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por cada um que está aqui, obrigado pelo Senhor nos alertar, através da Tua palavra, sobre os cuidados que devemos ter para fazer a Tua vontade, ó Deus, andar, ó Deus, dentro desses princípios que são princípios de segurança, norteadores para a nossa vida, para que a gente, ó Deus, não caia dentro daquela cultura e dentro da rotina que é própria daqueles que são descendentes da serpente e não do Senhor. Por isso, ó Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pés, guarda a nossa vida, ó Deus, para que nós não venhamos, ó Deus, depois de termos desfrutado de tantas bênçãos espirituais, de tantas promessas do Senhor, nos iludirmos com as ofertas, ó Deus, desta linhagem que está condenada à morte eterna, que é a linhagem, ó Deus, dos filhos da serpente. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, nos guarde também dos ataques que esta linhagem constantemente tem feito ao Senhor, atacando o seu povo aqui na terra. Que o Senhor nos dê, ó Deus, força, perseverança, firmeza na fé, para que a gente não venha, ó Deus, baixar a guarda, nem tentar vencer isso na nossa própria força, mas que a gente busque ao Senhor de todo o coração, e que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, que o Teu Espírito, ó Deus, proteja a nossa vida, ó Deus, e a nossa família, para que nós, ó Deus, nos mantenhamos fiéis ao Senhor e cresçamos dia a dia, ó Deus, na busca e no aprofundamento do ensino da palavra do Senhor, para conhecermos e praticarmos a Tua vontade. É o que nós te pedimos nesta noite. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos dê um dia amanhã de descanso, neste feriado, um dia, ó Deus, para aproveitarmos nossas famílias, para orarmos juntos, para compartilharmos a Tua palavra com aqueles nossos queridos, ó Deus, que frequentarão nossa casa nesse dia de feriado. Que o Senhor abençoe aqueles que vão viajar, que o Senhor vá com eles, guarde-os, livre-os de todo mal, traga-os em paz de volta para a sua casa. Quero